Ah, mas o cinema não tem mais criatividade. Hoje em dia só se vive de remakes e adaptações. Calma lá, gafanhoto. Para começar, isso não é coisa atual. O cinema sempre fez remakes e principalmente adaptações. E para continuar, de vez em quando essas revisitas são sim não só necessárias, mas como muito bem-vindas. Bora falar de Nosferatu de Robert Eggers? Para quem desconhece o Vampirão, Nosferatu é uma adaptação não autorizada de Drácula de Bram Stoker que chegou aos cinemas em 1922 pelas mãos de F. W. Murnau, sendo um dos filmes mais expressivos do expressionismo alemão, e que influenciou a mitologia de vampiros desde então. E por isso, volta e meia ganha outras versões, homenagens e faz aparições em obras por aí. Além de ter ganho um remake propriamente dito pelas mãos de ninguém menos que Werner Herzog em 1979, chamado Nosferatu, o Vampiro da Noite. Tem vídeos sobre a versão de 22 e a de 79 aqui no perfil. Procura aí o link na descrição. E por incrível que pareça, mesmo depois de tantos anos de influência e referência, ainda tem muito o que explorar em torno do personagem. E não precisa nem fazer grandes adições ou alterações na história. Essa nova versão, por exemplo, segue direitinho o roteiro original. O Conde Orlok convoca um agente imobiliário chamado Thomas Hunter para o seu castelo, com a intenção de adquirir uma residência na cidade e já assinar os documentos. É claro que é tudo um plano para conseguir novas vítimas, mais especificamente Ellen Hunter, a esposa de Thomas, que tem assim um psicológico conturbado e de quem vai depender a vitória sobre o vampiro. Obviamente vai levar um tempinho, muita desgraça e a ajuda de um estudioso sobrenatural antes que a moça compreenda o que é preciso fazer. Extremamente detalhista e comprometido, o diretor Robert Eggers prova a necessidade da existência de sua versão, aprofundando a história através de uma construção de mundo impressionante, passando por detalhes históricos como hábitos, condições de vida e vestimentas da época, até os mitológicos, se apoiando em contos do leste europeu e na influência sobrenatural sobre a vida dos personagens. Em especial Ellen, que aqui ganha habilidades específicas e uma conexão maior com o monstro. Ao invés de ser apenas a mera donzela a ser sacrificada, ela aqui ganha muito mais protagonismo do que nas versões anteriores. É a relação entre monstro e mocinha a maior contribuição dessa versão para a mitologia do Nosferatu. Relação que agora deixa explícita um interesse sexual que nos tempos de Bram Stoker e Murnau só podia existir nas entrelinhas. Conexão que Lily Rose Depp, a filha do Johnny Depp, entrega surpreendentemente dentro do contexto de estranheza e desconforto que já é típico dos filmes do diretor. Aliás, todo o elenco entra nessa atmosfera incômoda com muita facilidade, desde as reações de Nicholas Hoult, que são o maior indicador da figura grotesca de Orlok por boa parte do filme, já que o vilão está sempre nas sombras, até a empolgação inapropriada do professor vivido por William Dafoe diante do possível encontro com seu objeto de estudo. E por falar no personagem de Dafoe, um adendo aqui, que pode ser considerado um spoiler. O professor tem um livro que conta como Orlok pode ser derrotado, não uma criatura semelhante, o próprio Nosferatu. Mas se o vampiro ainda está morto-vivo por aí, com base em que escrever esse livro? Com um diretor tão detalhista como Eggers, eu não acho que seja um furo de roteiro. Vai ver, eu perdi algum detalhe da explicação. Talvez existam outros Nosferatus por aí. Será que ele tem família? Afinal, ele é um conde. O problema é que essa questão ficou pairando na minha mente durante todo o filme. Quem souber a resposta, eu agradeço se puder colocar nos comentários. De volta ao elenco, ainda estão em cena com boas atuações Ralphie Nelson, Aaron Taylor-Johnson e Emma Corrin, criando todo um núcleo que não existia nas versões anteriores, o das pessoas próximas aos protagonistas, que vão sofrer as consequências de suas escolhas e intensificar suas reações, enriquecendo ainda mais a narrativa, aumentando a tensão e a nossa preocupação sobre quem pode sair mais caro dessa brincadeira. É apenas Bill Skarsgård que eu achei que não pôde mostrar todo o seu potencial, já que o Conde Orlok, além de colocar o ator por baixo de pesada maquiagem, ainda aparece sempre nas sombras, obrigando seu intérprete a concentrar seus esforços no trabalho de voz e respiração para tornar a experiência de ouvir o Conde tão incômoda quanto deve ser a de olhar para ele. E por falar nas sombras que envolvem Nosferatu, Eggers completa o trabalho de construção de mundo através de uma fotografia bem planejada e executada, trazendo um mundo sombrio, escuro, tão sem vida que por vezes parece em preto e branco, referenciando o filme de 22,
inclusive na forma repetitiva como usa a sombra das mãos características do personagem título. Quando Orlok chega, ele cobre uma cidade já tenebrosa com sua sombra macabra, literalmente. O resultado é um terror que envolve e angustia ao invés de arrancar sustos fáceis ou ameaças momentâneas. O perigo é constante e está em todo canto. Não tem como escapar. Então guarde suas reclamações sobre falta de originalidade e excesso de remakes em Hollywood. Isso não é um problema quando existem visões novas a serem exploradas de uma mesma história. Coisa que sempre existe, já que cada nova geração vai se relacionar de formas diferentes com cada conto. Só precisa ter talento, criatividade e boa vontade. Coisa que Robert Eggers já provou ter de sobra. Segue, curte, compartilha, comenta, clica no sininho, faz a parafernália toda para a gente poder se ver na próxima crítica. E tchau!